A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo projeto que estamos realizando. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Josué, pastor há mais de 15 anos, e há 10 anos abdiquei da minha carreira profissional para cuidar de igrejas. Hoje presido uma igreja aqui no estado do Ceará, a qual há 10 anos vivo fazendo a obra do Senhor Jesus, criando ministérios, preparando obreiros, cuidando de ministérios, e assim surgiu essa necessidade de ajudar mais pessoas dentro dessa experiência que nós vivemos aqui durante todo esse tempo. Nós estamos preparando uma sequência de vídeos muito importantes, que são temáticas de princípios. São os primeiros vídeos que nós estamos criando dentro dessa plataforma e decidimos falar sobre princípios que precisam ser valorizados, princípios que precisam ser praticados diariamente. Há muitas pessoas se prejudicando porque estão banalizando os princípios. E nessa primeira série de estudos nós queremos falar sobre coisas muito elevadas, coisas que são tratadas desde o início da criação, na época de Jesus e nos dias de hoje. Acompanhe-nos em toda essa série de estudos. Bom, nessa primeira série de estudos nós vamos falar sobre o segredo da bênção e da maldição através da fala. Esse é um princípio muito importante e eu posso classificá-lo aqui como um dos princípios que nós precisamos mais viver. Você sabia que nós cometemos muito erro por não vigiarmos naquilo que estamos falando? A Bíblia vai nos dizer que no princípio o Criador dos céus e da terra fez tudo através da sua fala. E desde a tradição judaica, tanto a oral como a tradição escrita, nós vemos que essa prática era uma prática preservada na comunidade judaica, no meio da nação de Israel. São princípios que Deus mesmo estabeleceu para o seu povo viver. Por isso ele deu sua lei, ele deu sua palavra, para que através dela meditássemos de dia e de noite e vivêssemos segundo a sua vontade. Na tradição judaica existe uma expressão chamada Lashon Hará e Lashon HaKodesh. Lashon Hará significa a palavra maldita. Lashon HaKodesh significa a palavra de bênção. Uma se opõe à outra. O que isso significa? Lashon Hará é toda palavra maledicente, é toda palavra contrária à vida de alguém ou à vida do próprio indivíduo. Lashon HaKodesh é a palavra bendita, é a palavra santa, é a palavra que traz edificação ao outro ou a si mesmo. Dentro da tradição judaica, nós vamos encontrar que existiam 3 pecados que eram pecados dignos de morte. O adultério, a idolatria e o homicídio eram os 3 pecados taxados como os piores da época. Pecados esses que eram dignos de morte. Mas existia um princípio da qual se tornava ainda pior a prática dele do que todos esses pecados cometidos, que era o Lashon Hará. O Lashon Hará era toda palavra que gerava morte na vida das pessoas. Através disso, nós entendemos dentro de toda a estrutura bíblica, toda a estrutura de ensinamento dos antigos, que isso tem se perpetuado até os dias de hoje. Você sabia que nós cometemos esses erros constantemente? São fragmentos, são coisas pequenas que nós falamos cotidianamente ou que ouvimos acerca de algumas pessoas, ou até mesmo que impulsivamente soltamos em momentos de situações emocionais. Nós vamos falar isso um pouco mais na frente, dessa impulsividade emocional, da qual chegamos a explodir e a falar. Em Tiago, no capítulo de número 3, é tratado o assunto acerca da fala. E veja o tom, a intensidade com que Tiago trata esse assunto. Se isso fosse algo tratado apenas na aliança antiga ou no tempo antigo, o próprio Jesus não teria falado tanto acerca disso, só que
Depois nós falaremos mais sobre isso. Eu quero atentar para o que Tiago disse no capítulo 3, e aqui nós temos o versículo 2, a qual ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. A língua, dando sequência a essa leitura, ele diz o seguinte: grandes navios são controlados por pequenos lemes. E a língua, ela não pode ser refreada. A língua, ela gera um domínio sobre o corpo, tanto da nossa vida como na vida de pessoas. Observe pessoas influentes, o poder que elas causam na vida das pessoas. Existem pessoas que a sua fala é levada muito em consideração. Por isso nós precisamos atentar para esse princípio, para sermos fontes de águas doces, não de águas amargas. Porque as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos escutando, elas precisam de bons direcionamentos. Imagine aí pessoas abençoando seus lares, seus empregos, suas famílias, abençoando a sua própria vida, usando desse poder de fala para gerar bênção e não maldição. Como falamos, essa impulsividade às vezes nos leva ao pecado do Lashon Hará, que é a palavra maldita. Eu quero aqui apresentar para você essa dualidade que existe na nossa fala. A fala, ela pode construir ou destruir. A fala pode abençoar ou amaldiçoar. A fala pode ser mentira ou verdade. A fala pode ser, podemos bem dizer ao Senhor, ou podemos simplesmente murmurar, podemos simplesmente blasfemar contra Deus. Existe essa dualidade, não há um meio termo quanto a isso. E nessa série de estudos nós vamos entender muito acerca disso. E eu chamo você aqui para algumas informações muito importantes. Tudo que nós produzimos por fala, ele vem de algo que um dia já nos alimentou, algo que um dia gerou informação para nós. Tudo aquilo que nós passamos o dia inteiro vendo, ou assistindo, ou lendo, alimentando a nossa mentalidade, isso será a causa primeira de uma possível fala depois. Preste atenção, alimento gera pensamento, pensamento gera fala, e fala geram ações. O que você fala é resultado daquilo que você pensa. Observe essa sequência. Aquilo que te alimenta vai gerar em você pensamentos. Os seus pensamentos vão produzir falas. E as falas vão produzir ações. Olha como a Bíblia trata esse assunto. A concupiscência dá luz ao pecado. O pecado consumado gera morte. Então existe uma progressão quanto àquilo que vai ser produzido através da fala. E tudo que nós vemos, nós passamos a imaginar. O que nós imaginamos, nós falamos. Jesus uma vez disse o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Coração nós entendemos que não é esse lado emocional, porém o lado intelectual, aquilo que está nutrindo o nosso pensamento, aquilo que está nutrindo a nossa mente. Um dos conselhos que eu te dou dentro desse vídeo é: procure selecionar com zelo aquilo que você está lendo, aquilo que você está assistindo, aquilo que você está ouvindo, porque o seu coração cheio de coisas boas, você vai começar a produzir aquilo que a tradição também chama de Lashon HaKodesh. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Tudo aquilo que nós absorvemos, nós produzimos, nós reproduzimos. É como uma criança que ainda não aprendeu nada e ela está, durante o seu dia a dia familiar, ouvindo seus pais, ouvindo os seus parentes, e ali ela vai começar a produzir. Observe crianças que moram em lares onde há pornografia, onde há palavras indecentes, palavras imorais. O que essa criança falar ainda será celebrado, porque o ambiente em que ela vive vai fazer com que ela reproduza palavras do tipo. Agora observe dentro de um lar cristão, se esse lar for cristão de verdade.
as crianças vão levantar as mãos, vão orar, vão abençoar uns aos outros, e isso ela fará de forma espontânea. Evidentemente, haverá naquele momento ali uma descontração quanto à atitude da criança, mas o que nós estamos falando aqui é sobre o que ela está reproduzindo diante daquilo que ela foi alimentada. Eu quero deixar para você aqui uma coisa muito importante acerca do Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh era visto dentro de duas definições, ou melhor dizendo, dentro de dois níveis para você acessar coisas mais excelentes, para você ver o poder que há por trás de tudo isso. Na verdade, era tudo isso que o nosso Deus queria nos passar. Lembre-se que no princípio tudo foi feito por intermédio da fala. Antes de tudo existir, tudo era fala. Antes de eu e você existirmos, nós éramos apenas uma fala. Antes da fauna, da flora e de todos os astros dos céus existirem, tudo era fala e tudo saiu do coração de Deus. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, haja terras, haja águas, haja animais terrestres, animais aquáticos, haja plantas, flores, tudo se fez a partir daquilo que Deus falou. Dentro desses dois níveis, a tradição judaica, ela diz que o primeiro nível é o nefesh. A palavra nefesh significa alma. Isso está relacionado ao ser, ao indivíduo em si, dentro das suas capacidades intelectuais e emocionais. Tudo aquilo que o faz movimentar, tudo aquilo que toda a parte instintiva do ser humano, se eu estou conseguindo ser claro com você. O segundo nível era chamado de ruach. Esse nível, a palavra ruach no original significa sopro ou soprar. Esse nível nós entendemos que é o nível espiritual. Melhor dizendo, a Torá diz que é o nível aonde nós acessamos os níveis espirituais. Quando nós acessamos esse segundo nível, segundo nos ensina os escritos antigos, é porque nós já conseguimos controlar bem o primeiro nível. É quando nós conseguimos controlar os nossos instintos. E controlando os nossos instintos, nós começamos a ter autoridade dentro das questões espirituais. Você já ouviu falar sobre a palavra profética? Pois é exatamente disso que nós estamos falando. A palavra profética, ela tem uma autoridade, ela tem um poder sobrenatural. E isso nos torna mais semelhantes de Deus quando nós passamos a criar coisas boas, coisas maravilhosas através daquilo que nós falamos. O Evangelho de Jesus, ele nos ensina muito sobre isso, através da palavra profética, através daquilo que nós falamos. E para que a nossa fala seja realmente um Lashon HaKodesh, uma palavra santa, uma palavra que bendiga, nós precisamos receber mais de Deus, receber mais da palavra. Entenda agora, você consegue me entender agora porque nós preparamos esses vídeos tão importantes para vocês, para que vocês entendam que através da palavra as coisas podem até se materializar. Você imagina, como nós falamos há pouco, que o que pode acontecer dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do que você vive, você pode mudar o curso da sua história através daquilo que você fala. Lembrando sempre, precisamos primeiro nos alimentar, depois nós precisamos pensar e depois falamos. E depois da fala, as coisas sobrenaturais vão acontecer. Eu quero passar para você agora um pouco daquilo que Deus disse quando chamou Josué para ser o sucessor de Moisés. Deus disse assim para Josué: Josué, não aparta da tua boca o livro dessa lei. Todos os dias medita nela, dia e noite, para fazer conforme tudo quanto está escrito nele. E só assim você vai prosperar. O que Deus disse para Josué, nós encontramos tudo aquilo que nós falamos anteriormente: alimento, pensamento, fala e práticas. Josué se alimentava da palavra diariamente. Josué pensava, meditava na palavra diariamente. Josué depois passava isso aos seus filhos, passava isso ao seu povo, ao povo de Israel, o povo a qual ele estava sobre
a responsabilidade e, depois disso, as ações e as práticas que esse povo era conduzido, eles começaram a prosperar. Nós temos dentro da primeira função de Josué, ou dentro da primeira batalha que Josué enfrentou, nós vemos vitórias. A travessia do Jordão, a conquista de Jericó, porque Josué fez exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Grandes líderes são pessoas que precisam ter bom conteúdo de influência. Líderes espirituais, eles precisam estar completamente municiados da palavra de Deus. Como você vai conduzir um povo para o céu se você não sabe como conduzir estas pessoas? Você não tem as informações certas. Você não tem um alimento certo. Existem pessoas que não têm influência nem para si mesma. Imagine para os outros. E nesses dias hoje nós estamos precisando muito de pessoas de boa influência. Nós temos as redes sociais que estão aí cheias de pessoas influenciando os outros. E nós vemos casos de suicídio, pessoas morrendo por conta de desafios de internet. Olha a que nível nós estamos chegando. Essas coisas parecem até ser inofensivas em muitos dos casos. Porém, elas estão gerando morte. E eu convido você a entrarmos nesse mundo, no mundo da palavra de bênção. Tudo que você fala vai criar alguma coisa dentro do coração de alguém. Por isso que nós devemos ter cuidado naquilo que nós estamos falando. Eu vou ler para você aqui um texto de Provérbios que fala exatamente do que eu estou dizendo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Nós precisamos ser boa influência para esse mundo. Nós precisamos gerar vida no coração das pessoas. Precisamos gerar vida em nossos corações. Eu quero chamar bastante a tua atenção agora porque eu vou falar. O que você tem falado tem gerado vida para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para o seu trabalho, para a sua empresa? Ou você só tem visto destruição, morte? Chegou a hora de você começar a viver isso. Antes de querer que os outros experimentem, você precisa primeiro experimentar. Você é a primeira cobaia desse experimento maravilhoso. E eu garanto a você, falo como quem vive projetos e coisas maravilhosas. Um dia Deus vai me dar a oportunidade de passar para você alguma das experiências que nós já vivemos. Experiências sobrenaturais dentro desse princípio poderoso que é a fala profética ou o Lashon HaKodesh. Voltando um pouco para o Lashon Hará, a palavra maledicente, a palavra mal. Tudo aquilo que envolve mentira, tudo aquilo que envolve calúnia, tudo aquilo que envolve difamação, maledicência, linguagem imoral, conteúdos inapropriados, isso é Lashon Hará. Não importa se isso for apenas uma brincadeira, não importa se isso é apenas uma descontração, como algumas pessoas gostam dessa fuga, de dizer, não, eu estava só brincando, não, foi um comentário inocente. Existem coisas dizendo, mais ou menos, não, eu só dei a minha opinião. Outros dizem o seguinte, não, eu só falei a verdade. Você conhece a síndrome do moralista, do falso moralista sincero? É aquele que gosta de expor a sua opinião e ele justifica isso dizendo que estava sendo sincero, quando na verdade ele estava apenas desabafando, né? Dentro da sua arrogância, usando o Lashon Hará para tentar atingir, para tentar ofender alguém ou até diminuir alguém. Preste atenção, quando a sua palavra diminuir alguém, quando a sua palavra ofender alguém, quando a sua palavra entristecer alguém, a melhor forma de agir nesse momento é ficar calado. Deus colocou em nossa boca 2 grandes guardiões. O primeiro são os dentes. Existem 32 guardiões aí na primeira parte desse escalão de segurança. E o segundo são os seus lábios.
Quando a sua palavra não servir para edificação, fique calado. Paulo diz assim, que não saia da nossa boca nenhuma palavra frívola, somente aquela que for para edificação. Nós, como cristãos, precisamos entender que as palavras que geram morte não podem estar em nós. Se nós estamos proferindo setas malignas, palavras de morte, é porque o nosso coração ainda está cheio de morte. O nosso coração ainda está cheio de palavras malignas. E nós não podemos ser desse lado. Imagine só, você não saber por que as coisas estão dando errado na sua vida, você não saber por que as coisas não estão fluindo na sua vida, é porque você ainda não abandonou essa má prática de falar mal, de falar dos outros. Aí você vai me perguntar, e agora, o que é que nós vamos conversar? Se você não tem o que conversar na roda dos seus amigos, no seu emprego, onde você estiver, se você não puder conversar assuntos que não sejam para falar de alguém, você está no nível mais baixo de ser humano. Me desculpe esta sinceridade agora, estou usando isso para você, mas para a sua edificação. Nós não podemos resumir os nossos assuntos. O que é que nós estamos, de que estamos nos alimentando? Se é da palavra de Deus, o Evangelho nos ensina a falar palavras que gerem vida, não que gerem morte. Então, é dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo esta realidade. Eu estou impactando teu coração com esta realidade. Que só saia da sua boca palavras que gerarem vida. Se não for para gerar vida, silêncio. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nós já estamos encerrando o vídeo e eu preciso te passar 3 informações poderosíssimas. Primeira, qual é o seu nível de pureza na fala? Nós tratamos esse assunto colocando 4 níveis de pureza na fala. O primeiro nível é o nível ruim. São pessoas que falam mal das outras, difamam, prejudicam, entristecem. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é o nível razoável. O nível razoável, eles são aqueles níveis de fala de pessoas que gostam de falar sobre roupas, sobre carros, sobre coisas, sobre times de futebol, sobre assuntos de menos importância, certo? Existe o terceiro nível de fala. O terceiro nível de fala é o nível daqueles que nós chamamos de idealistas, certo? Os idealistas, eles são aquelas pessoas que gostam de falar de projetos, sonhos, são os visionários, aquelas pessoas que gostam de tratar sempre de assuntos, projetos e ideais, certo? Agora, o quarto nível ele é considerado um nível muito elevado, certo? O terceiro nível é o nível bom. O quarto nível é o nível muito elevado. São aquelas pessoas que falam de coisas celestiais, das coisas de Deus, das coisas dos céus. São essas pessoas que têm o poder de criar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A segunda coisa, o segundo ponto, certo? O segundo ponto é acerca do Lashon Hara. Veja o perigo do Lashon Hara. No princípio do vídeo, nós falamos sobre os 3 piores pecados que existiam na nação de Israel, que era a idolatria, o homicídio e a prostituição ou o adultério, certo? Quem pratica o Lashon Hara está cometendo os 3 pecados. É um tríplice homicídio. Por quê? A pessoa que fala, ela é considerada como um idólatra. Ele não consegue se desprender daquilo que ele do que é impossível para ele. Não sei se eu estou conseguindo ser claro com você, certo? Mas é como alguém que gosta do que está fazendo, ama o seu jeito de ser. Ele é como um narcisista. Por isso que ele é tratado como um idólatra, certo? O segundo é a pessoa que está ouvindo, certo? Essa pessoa, ela é o adúltero, porque são 2 que estão comentando acerca de um outro. Não empreste os seus ouvidos para quem está falando mal de alguém, senão você vai ter parte com ele naquilo, certo? E o terceiro homicídio é em relação à pessoa que está sendo atingida. Você imagina um assunto sempre envolve 3 pessoas. A pessoa que está sendo atingida, a pessoa que está falando e a pessoa que está ouvindo. Então, para todos os casos
que existe uma difamação, existe uma forma de atingir com palavras, nós consideramos que há um problema emocional não tratado. Por isso precisa ser resolvido e não ser comentado de forma irresponsável por aí, tá certo? Agora preste atenção nessa última aqui, que ela vai abrir a sua mente, abrir o seu coração. Nós deixamos ela por último, porque ela vai ser uma informação que pode ser uma virada de chave na sua mente. Olha, no tempo de Israel, no tempo dos hebreus, um tempo bem mais antigo, de onde eles eram tratados como hebreus, depois foram tratados como israelitas, depois foram tratados como judeus, certo? Mas no tempo em que a nação de Israel era conhecida como povo hebreu, eles receberam uma instrução que pessoas com lepra não poderiam viver no meio da sociedade, certo? E nós consideramos hoje, de uma forma espiritualizada, a fala, a lashon hará, a má fala, como uma lepra que contamina. Porém, preste atenção que isso tem uma raiz bem mais profunda, certo? Nos tempos antigos, a Torá, ela tratava, a palavra para lepra na Torá, ela é tsarat. No grego foi preciso transliterar para lepra, porém, nós vemos que era uma contaminação com características diferentes. Na lepra, segundo o Tzarat, melhor dizendo, segundo o Tzarat, você não podia ficar perto de pessoas. Segundo, você contaminava as suas roupas e até a sua casa. Lembre-se que todos os leprosos eram jogados fora. Então é mais ou menos assim. Se você quer ter um convívio social, se você quer ter um bom network, como nós falamos aí, né, essa linguagem mais atualizada, você precisa entender que o lashon hará é um perigo, é uma lepra, certo? E vou aprofundar mais um pouquinho. Toda pessoa que tinha tzarat, que era a lepra antiga, ela era considerada uma pessoa chamada de metzorá. Essa palavra metzorá significa aquele que tem tzarat. Porém, o metzorá é uma abreviação de 3 palavras, motzi, shen e ra, que é criar um mau nome ou difamar. Você já escutou a expressão filho de peixe, peixinho é? Pois é, nos tempos dos hebreus, a palavra metzorá, ela era direcionada a pessoas que gostavam de difamar. E eles diziam o seguinte: difamador doente ficará. Era essa a expressão. Todo difamador doente ficará. Então veja a gravidade de tudo isso. Eu lembro agora de uma pequena passagem, de uma pequena situação entre Arão, Moisés e Miriam, quando Miriam e Arão planejaram contra a vida de Moisés. Deus decidiu matá-los. Por quê? Porque eles estavam falando de um homem a qual falava com o Senhor face a face. E me diga agora, com que eles foram feridos? Eles foram feridos com lepra. E a lepra, escute isso aqui, era uma maldição de quem difamava. Deu para entender? Maldição de quem difamava. Escute isso aqui em nome de Jesus. Quem amaldiçoa, amaldiçoado ficará. Isso é o significado do metzorá. Quem amaldiçoa, amaldiçoado ficará. Então encerre esse ciclo de maldição, encerre esse ciclo de pobreza, encerre esse ciclo de problema, encerre esse ciclo de tristeza. Coloque na sua boca, coloque no seu pensamento, alimente-se de coisas elevadas. Comece a ser um lashon hakodesh, alguém que tem uma palavra santa, alguém que tem uma palavra profética. E você vai ver coisas extraordinárias e maravilhosas acontecendo na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero que tenha te ajudado muito nessa informação e até o próximo vídeo.